Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra a palavra do Senhor, aproveita que você está em pé aí. Atos 2, no versículo 47. Para a gente poder conversar um pouco essa noite. Atos 2:47, só a parte B. Amém? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos ler todos juntos? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor Deus, estamos na Tua presença. Oh Deus, que coisa boa estar na presença do Senhor, que coisa maravilhosa. Nessa noite nós estamos felizes por estar na casa do Senhor. Estamos felizes por ver o pastor aqui, a Priscila, as meninas. Muito obrigado por esse carinho tão precioso do Senhor com a vida dessa família que a gente ama tanto. Nós somos tão gratos ao Senhor pelo cuidado e também pela Tua palavra. Fala conosco nessa noite. Nós clamamos, Senhor, fala comigo, fala com cada um de nós possamos sair daqui muito melhores do que nós entramos. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Irmãos, acho que há 2 semanas atrás, nós estávamos ali na reunião do Presbitério Centenário de Belo Horizonte, e aí, no primeiro dia de reunião, nós fomos brindados com a notícia que podemos ter, em breve, uma nova igreja no presbitério, amém? Mas não uma congregação que já existe, não, uma igreja que, com projeto tudo, né? No bairro Santa Amélia. Ore por isso toda vez que você se lembrar. Quando estava terminando, sempre tem uma palavra, um louvor antes de começar as reuniões, o presidente vira para mim e fala: amanhã você vai trazer a palavra. Eu olhei para trás, era eu mesmo. E no outro dia, sentado onde vocês estão, aquele monte de pastores, irmãos. Senhor, tem misericórdia de mim, né? Então, o Senhor falou comigo o seguinte: seja oportuno, não é igreja? Nós estamos falando de uma nova igreja. Vamos falar de Atos. Atos 2, 42 até 47, como viviam os convertidos. Irmãos, que espetáculo que é esse tempo aqui na Bíblia, tempo precioso que foi da igreja, como viviam esses convertidos. Então, o pastor Enoque, há um tempo atrás, tinha trago um material para nós aqui, que nós estudamos aqui na igreja, que foram alguns momentos de crescimento na igreja em Atos. O que eu fiz então? Resolvi enumerá-los aqui para a gente conversar um pouco sobre eles hoje, irmãos. Como eu conversei com eles aquele dia. Hugo, que aperto, hein? Todo mundo ali, só teólogo ali, e eu começando agora, né, irmãos? Mas claro que não é a gente que fala, é Deus, né? Somos só instrumentos na mão do Senhor. Então, queria que a gente caminhasse aqui em Atos, queria que você ficasse com sua Bíblia aberta, porque nós vamos ter que correr aqui, porque o tempo é curto. Eu queria que a gente falasse então de alguns momentos que houve crescimento na igreja em Atos. Então, essa era uma igreja, irmãos, que teve empatia, que foi uma igreja amada pela população naquele momento ali, quando a gente percebe aqui no início. O pessoal amava essa igreja, não é só o pessoal da igreja, não, as pessoas ao redor dela, os vizinhos. E eu e minha esposa, a gente vem conversando muito sobre um diagnóstico. Como está se comportando a igreja genuína evangélica em tempos de pandemia? Você já pensou nisso? Estou falando da igreja evangélica genuína ao redor do mundo, inclusive, não só aqui. Como que nós temos nos comportado? Nós temos socorrido essas pessoas? Não só com oração, mas com empatia, com uma boa palavra. Mas não pode ver pessoalmente, mas pelas redes sociais, pelos nossos vizinhos. E aqui a gente vê momentos em que essa igreja cresceu porque
foi extremamente abençoada por Deus, porque pensou nas pessoas. Então o que a gente vê em Atos 2:47, na parte A, você vai ver aí, que a igreja louvava a Deus contando com o quê? Com a simpatia de todo o povo. Nós temos buscado isso mesmo como igreja. Aqui é uma bênção, né, irmãos? A paz do Senhor, irmãos. O Senhor é bom. Mas e os nossos vizinhos? E aqueles que nós estamos convidando para o PG? Como tem sido o meu comportamento? Eu falo de mim em primeiro lugar, né? Quando eu olho para os meus vizinhos. No meu condomínio, além da minha casa, mais 15 casas. Eu tenho orado por eles, preciso de chances. Mas e nós? Contando com a simpatia de todo o povo. Então, o primeiro momento que a gente vê aqui é uma igreja com a pregação da palavra, irmãos. Olha aí no capítulo 2 ainda, mas no versículo 41, na parte A. Então os que lhe aceitaram a palavra, irmãos, foram batizados. E aí olha que interessante a sequência. Havendo um acréscimo naquele dia de quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas. A palavra, irmãos. A palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, irmãos. Eu lembro que agora em dezembro passado a gente fez um compromisso de ler a Bíblia toda, amém? Todo mundo firme aí? Estamos caminhando em números agora, né? Quem está fazendo em números. Você pode ler ela toda no primeiro semestre se você quiser. A palavra, irmãos, nós temos que conhecer a palavra. As pessoas têm pedido razão da nossa fé. E não adianta pensar em outro caminho a não ser a palavra de Deus. Nós temos que dominar a palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar da palavra. Quando? Todos os dias. Todos os dias, uma porção desta palavra. Então essa era uma igreja que tinha a palavra. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, irmãos. Glória a Deus por isso. Foram batizados. A palavra de Deus. Nós temos tido esse compromisso com a palavra de Deus. A gente tem falado muito entre nós, principalmente os oficiais, sobre as disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra. Eu falo com os meninos, eu cobro. Está lendo a Bíblia? Vamos comer essa palavra, vamos nos alimentar, mas não é ler esporadicamente, de qualquer maneira, lendo, entendendo, porque essa era uma igreja com a pregação da palavra. Houve aqui a pregação da palavra, e aí sim, quase 3.000 pessoas. Olha a consequência dessa palavra sendo pregada, irmãos. Num segundo momento, uma igreja viva. Uma igreja viva. Era uma igreja que vivia essa palavra. E aí nós vamos ver então, nós acabamos de ler no 47b, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse dia a dia nós vamos ver aqui durante o caminhar do texto, dia a dia, irmãos, dia a dia. O Senhor vai acrescentando pessoas para essa igreja. Uma igreja viva que perseverava nessa doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio. Olha aí que igreja viva! Igreja viva, atuante. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Uma igreja viva. E aí, no final de novo, dia a dia, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Uma igreja viva. Aí eu peço a você para ir para o capítulo 4. Acho que esse microfone aqui está meio ruim, né? Posso pegar outro? Olha no capítulo 4, irmãos, uma igreja corajosa. Capítulo 4,
de 1 a 4, Pedro e João, em sendo presos por causa da pregação do Evangelho, diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. É o cabo, irmão? Amém. Agora vai, né? E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000, uma igreja corajosa, irmãos. Mesmo com a prisão aqui dos apóstolos, eram corajosos, continuaram pregando a palavra, mesmo com a prisão, enfrentaram. E olha que interessante, irmãos, muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, e aí subiu o número de homens a quase 5.000, uma igreja corajosa que prega a palavra, não tem medo, prega a palavra como diz o texto, insiste, e eles aqui, mesmo com as ameaças nesse momento aqui dos judeus, furiosos, romanos também furiosos, pregaram, nesse momento aqui, Pedro e João presos. E olha que você vai ver no versículo 2, que eles estavam ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O povo aqui estava ressentido, estava bravo, que nova doutrina é essa? Né? Mas houve um acréscimo aqui, subindo o número de homens a quase 5.000. Então uma igreja também corajosa, que pregava a palavra a tempo, fora de tempo, que insistia, e vamos anunciar Jesus. E nós, irmãos, como igreja, temos que anunciar. Tenho falado isso muito entre nós, ousadia para pregar a palavra, porque o mundo tem falado que está afim por aí, não te respeita e fala o que quer na sua cara, na televisão, onde for, e nós temos a palavra, nós podemos e devemos anunciar, amém? Um quarto momento aqui, continuando no capítulo 4, só que agora no versículo 31, mais uma disciplina espiritual, irmãos. Uma igreja que ora. Essa igreja aqui estava orando, irmãos. Se você olhar no capítulo 4, no versículo 23, o subtítulo diz: a igreja em oração. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus. Unânimes, irmãos, em oração. E olha que fantástico, 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Que bênção! Imagina esse templo aqui tremendo com a oração do povo de Deus mesmo, a ponto da gente achar é um terremoto. Diz o texto: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oração, irmãos. Temos falado insistentemente em oração, uma das disciplinas espirituais. Oração, em todo o tempo. Oração, todos os dias. Abriu o olho, ora, porque a batalha já está aí. Essa igreja aqui estava orando. Uma igreja que orava, uma igreja que ora hoje. Precisamos de uma igreja que ora, que ore sempre, todo o tempo, todos os cultos, todos os dias, nas casas, com a sua família, no culto doméstico. Oração, irmãos. Essa era uma igreja que orava, e então, nesse momento assim extraordinário, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram então cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos. E olha então a consequência. A partir dessa oração, com intrepidez, mais intrepidez ainda, anunciavam a palavra de Deus. Então imagina saindo aqui depois dessa reunião de oração, irmãos, cheios do Espírito, com
falando de Jesus. Que bênção, que momento da igreja, uma igreja que ora. Passa aí para o capítulo 5 comigo. Mas também, irmãos, uma igreja que disciplinava. Uma igreja que cresce, irmãos, também é uma igreja que disciplina. Nós nem precisamos ler aqui esse texto. Trata-se de Ananias e Safira, um episódio aí de Ananias e Safira, onde primeiro ele foi até ali, falou o preço errado do campo, e o preço disso foi a sua morte, e Pedro fala isso para ele no versículo 3, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Gente, o campo era dele, irmãos, então não vende, não leva, para quê? Só para aparecer? Não sei, né? E depois a mulher dele, que já tinha combinado, foi lá também, falou a mesma mentira e em seguida faleceu também. Um momento assim, impactante, irmãos. Um momento impactante. 5:8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Uma igreja que disciplina. Foi uma disciplina aqui, irmãos, severa, muito severa. E aí, quando a gente caminha lá para Mateus, no capítulo 18, hoje nós não vamos ver isso por causa do tempo, o Senhor está nos mostrando a disciplina. Como fazer disciplina na igreja. Uma testemunha, conversa com outro, leva aos presbíteros e tudo. No final de tudo, tentou de tudo, considera o gentio publicano. Você pode ler no capítulo 18 depois. A disciplina. Uma igreja que cresce também é uma igreja que disciplina, irmãos. O texto depois diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Você acha que Ananias e Safira não eram conhecidos? Então, se tinha esse campo para vender, podia ter até algum dinheiro, né? Podia ser conhecido da sociedade. Você acha que foi só a igreja que ficou sabendo? Primeiro morre o marido, depois morre a mulher? Não, irmãos, a notícia se espalhou. Nossa, o que está acontecendo? Sobreveio então grande temor. Espalhou o temor, irmãos. O que é isso? Vamos lá saber. Uma igreja que disciplina, irmãos, cresce, precisa ter disciplina também. As coisas não podem sair ao controle. O Senhor Deus só disciplina quem ama, irmãos, a mim e a você. E aqui nesse texto fica muito claro que esta igreja disciplinava, que era uma igreja que estava atenta, irmãos. Um sexto momento, irmãos, continuando nessa mesma toada, no capítulo 6, vira a página aí, capítulo 6. A gente sempre olha para esse texto nos lembrando da instituição dos diáconos, certo? Mas olha como é que começa isso. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Irmãos, essa igreja também era uma igreja onde os conflitos eram resolvidos. Precisava ter uma solução para esse conflito que poderia ter tido dimensões drásticas. Estava tendo um erro na distribuição, era muita coisa para fazer, irmãos. Nós não falamos ali atrás que ninguém passava aperto, o pessoal vendia, distribuía. Vocês acham que essa notícia não corria? Bom, tem viúva, tem gente passando aperto, vamos lá. Essa era uma igreja que tinha empatia, que se preocupava com a ação social. Então aqui nós temos um problema. Então essa era uma igreja em que os conflitos eram resolvidos. Olha aí, 2. Então os 12 convocaram a comunidade, os discípulos disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eles tinham que pregar. Eles precisavam. Estava começando a igreja, irmãos, evangelho para ser anunciado. Então convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável, né, que nós abandonemos a mesa
abandonemos a palavra de Deus para servir às mesmas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E aí temos a instituição dos diáconos, que é uma bênção para a nossa igreja, irmãos. Sou grato a Deus pelos diáconos. Acabamos de ouvir falar dessa campanha, de outras mais, de tantas outras atividades dos diáconos. O serviço às vezes silencioso, o atendimento a viúvas, a necessitados, cestas básicas, visitas, o atendimento ao trabalho no culto, os nossos preciosíssimos diáconos, instituídos aqui, uma solução que era necessária. Tá, não vamos mexer com isso não, vamos ver o que vai dar isso. Só murmuração, briga, confusão. Era uma igreja, então, onde os conflitos eram resolvidos, irmãos, mas multiplicando-se o número dos discípulos. Que bênção, irmãos! Olha aí, 6, 7. Olha o que crescia então. O problema foi resolvido? Graças a Deus. 7. Crescia a palavra de Deus. Amém. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Olha que bênção, irmãos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Esse problema foi solucionado. E agora, com a instituição dos diáconos, homens cheios de quê? Do Espírito Santo e de sabedoria, auxiliando. Agora temos então eles pregando a palavra, falando do amor de Jesus. E irmãos então cheios do Espírito Santo e de sabedoria, atendendo, ajudando, auxiliando, formando juntos um conjunto, uma família que abençoava. E olha aí, sacerdotes obedecendo à fé. Que milagre, irmãos! Olha que bênção! Uma igreja onde os conflitos eram resolvidos. Olha aí no capítulo 8 comigo agora. Versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Irmãos, uma igreja que cresce mesmo perseguida. Já parou para pensar nisso? Porque eles foram dispersos. O efeito foi o contrário. Eles dispersaram, levando o que com eles, irmãos? A palavra, o evangelho, por todas as regiões, pelas regiões da Judeia, Samaria. Naquele dia, então, levantou-se grande perseguição, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Uma igreja que cresce mesmo perseguida. Se você vai lá no capítulo 9, no versículo 31, que vai continuando o assunto aqui, né, irmãos? Pedro e João em Samaria, Filipe e o eunuco, a conversão de Saulo, a visita de Ananias, Saulo prega em Damasco, Saulo em Jerusalém, em Tarso. A história continua. E no 31, olha o subtítulo: a igreja cresce. A igreja cresce, irmãos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Não é numerolatria, irmãos. Não é numerofobia. Não é invenção da roda. A igreja cresce. Ela cresce. O Senhor vai trazendo pessoas. Você convida para o seu PG, a pessoa vai mesmo online. Ela está ali ouvindo, bebendo a palavra do Senhor. Você convida de novo, ela vem aqui sim, ela vai na sua casa quando puder. A igreja cresce. Então está sendo perseguido? Olha por aí, irmãos, tem perseguição demais. Podia ficar mais 1 hora, 2 mostrando slide. É muita perseguição, e tem lugar aí que a situação está crítica de perseguição. Essa igreja, irmãos, imagina essa situação, sendo perseguido. Houve aqui sim dispersão, sim, mas a igreja então aqui mostra
a igreja crescia em número. Agora, se você caminha para o capítulo 12, comigo, a situação piora, meus irmãos. Olha aí, 12:1. Por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para quê? Para os maltratar. Podia ser eu e você, tá? Podia ser. E fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Então aqui é o seguinte, irmãos, é pena de morte. Não foi qualquer um não, tá? Tiago, irmão de João. Tá aqui, passou o fio da espada. Uma igreja em que os inimigos são vencidos, sim, irmãos. Essa igreja era uma igreja em que os inimigos eram vencidos. Você vai caminhar, vai ver que depois Pedro é preso, mas é livre da prisão. Mas olha que coisa impressionante a morte de Herodes. Primeiro aqui, ó, quem mandou prender e matar? Herodes. Agora você vai lá para 12:20. Havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Misericórdia. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. O mesmo cara. E foi público, viu? Isso aqui é para Hollywood fazer filme, hein? Herodes aqui, ó. Uma igreja em que os inimigos são vencidos, sim, irmãos. Em nome de Jesus. Para honra e glória apenas do dono da igreja, do Senhor Jesus. Então essa era uma igreja que também os inimigos eram vencidos. Uma igreja, irmãos, preocupada com a salvação das pessoas. Nós já vimos isso aqui. Olha o capítulo 13, irmãos. Que momento da igreja. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Glória a Deus por isso. Uma igreja preocupada com a salvação das pessoas. Você vai ler aí: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, o laço de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Que bênção! Uma igreja preocupada com a salvação de pessoas. Esse é o nosso sonho, irmãos. É o pilar da nossa igreja. Glória a Deus por isso, pastor. Uma igreja que se preocupa com a salvação das pessoas. Não é possível ficar aprender, escola bíblica, ensino, estudo e não falarmos do amor de Jesus. E aqui, irmãos, separou quem mesmo? Somente Barnabé e Saulo. O melhor que tinha no momento, hein? Olha aí, ó. Profetas e mestres. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária, o Espírito Santo mandou, separou, enviou, num momento importantíssimo da igreja, a primeira viagem missionária. Aí você vai lá comigo no 13:23. Desculpa, 16:5, desculpa. Olha comigo no 16:5.
Aí começa, né? João, Marcos volta de Jerusalém, testemunho de Paulo em Antioquia, instados a pregar no sábado seguinte. Paulo e Barnabé vão para os gentios, Paulo e Barnabé em Icônio, a cura de um coxo em Listra, e continua. Reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, parecer de Tiago, a leitura da mensagem, a visão em Troade, tem muita coisa, irmãos, leia o livro de Atos. Hoje nós não temos tempo, mas aí, depois disso, 16, versículo 5, assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. E o que, irmãos? Olha a repetição do início. Dia a dia aumentavam em número. Dia a dia aumentavam em número. Glória a Deus, irmãos. Olha, tanto de coisa. Você precisa ler Atos todinho para você ficar impressionado com esse momento da igreja. E aí, mais uma vez, irmãos, as igrejas eram fortalecidas na fé. E é claro, dia a dia aumentava em número, mais pessoas chegando, mais gente, mais pessoas acrescentadas, pessoas entregando suas vidas para Cristo, e a fé e a igreja começando ali, uma igreja que era preocupada com a salvação delas. Nós podemos se voltar mais, irmãos, lá no capítulo 10 de Atos, Paulo ali, Pedro na casa de Cornélio, o Espírito Santo vem para os gentios, o Espírito Santo vem para os gentios, aqui os gentios aqui vindo também, sendo acrescentados, porque era uma igreja que se preocupava com a salvação das pessoas. E no capítulo 19, irmãos, nós vamos ver uma sequência aqui de coisas acontecendo. Paulo em Éfeso, se você depois quiser ler, mas versículo 11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Versículo 17, o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 18, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando as suas próprias obras. Olha isso, irmãos. No 19 aqui fala da queima dos livros. Esses eram montões de livros de magia, de tudo que havia na época, caríssimos, caríssimos esses livros, o valor deles aqui era altíssimo. Calculado aqui no versículo 19, calculados os seus preços, achou-se que montava 50 mil denários de livro. Nossa, Júlia até entristeceu, né, Júlia? Queimando livro, mas esses livros aqui podiam, viu? Eles queimaram na época, irmãos. Eles vinham e denunciavam as próprias obras. E eles vinham. Versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Essa era uma igreja que dependia do agir sobrenatural de Deus. E nós temos que depender do agir sobrenatural de Deus todos os dias. Eu e você. Abrir o olho é batalha espiritual, irmãos. É o sobrenatural de Deus. E aí sim, para fechar a nossa conversa aqui, para o pastor poder orar por nós. Então, uma igreja com a pregação da palavra, uma igreja viva, uma igreja corajosa, uma igreja que orava, uma igreja que disciplinava, uma igreja onde os conflitos eram resolvidos, uma igreja que crescia mesmo perseguida, uma igreja em que os inimigos eram vencidos, uma igreja preocupada com a salvação das pessoas, e uma igreja que dependia do sobrenatural de Deus, irmãos. Era isso aqui, ó. Atos 2, 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. E fechamos com 47 para finalizar. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Amém, irmãos? Essa deve ser a nona igreja. Essa deve ser a igreja do Senhor Jesus, por toda a face da terra, para que nós possamos alcançar
aquele que ainda não conhece Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, feche seus olhos. Queria convidar o pastor para orar por nós. Irmãos, qual o impedimento de nós sermos esta igreja? Por acaso nós não somos essa igreja? Essa igreja de Atos, nós não somos herdeiros da mesma palavra, nós não somos cheios pelo mesmo Espírito, nós não temos a mesma missão. Esse é um mês de aniversário da nossa igreja, né? A gente ainda vai comemorar esse aniversário, nesse mês, se Deus quiser. Mas eu penso que a grande comemoração da igreja é ser igreja, ser a igreja que Deus espera que nós sejamos. E eu nunca vou me esquecer das primeiras vezes em que eu preguei para a igreja, já me preparando para assumir o pastorado da igreja. Eu ainda era pastor auxiliar da igreja e a gente fez um retiro com a igreja, chamava-se Identidade, e nós estávamos conversando sobre o que caracteriza a igreja, qual é a identidade da igreja. Eu nunca vou me esquecer do que eu disse, continuo crendo da mesma forma. Você sabe que é verdade. A igreja do Senhor Jesus é a soma de todos nós. A nona igreja é aquilo que cada um de nós é na individualidade, quando soma, vira nona igreja. Então não dá para se esconder, porque quando cada um pensa que só eu vou ficar escondidinho aqui, a obra não anda, porque a obra é feita por toda a igreja. Eu gostaria que diante dessa reflexão, você orasse agora, feche seus olhos e pense em você. Porque ao invés de pensar na igreja, o que a igreja podia fazer, o que está faltando na igreja, essa resposta vai ser efetiva quando eu perguntar o que está faltando em mim, o que está de todas essas coisas. Será que eu sou essa pessoa da palavra, eu sou essa pessoa da oração, eu sou essa pessoa que se importa com o próximo, eu sou essa pessoa que aceita passar por perseguições por causa da palavra? Como é que sou eu? Porque se eu for essa pessoa, então a igreja vai ser essa igreja. E nós cremos. Eu não vejo nenhum impedimento para a igreja, porque o Senhor Jesus não voltou ainda. E o Espírito de Deus continua atuando sobre nós, e atuando para nós olharmos para essa igreja como quem olha para um espelho e darmos uma consertada. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos conserte como igreja, e que Ele faça de nós essa igreja missionária, essa igreja que pensa o tempo todo na razão de ser igreja, e em agradar ao Senhor Jesus Cristo e completar a obra que Ele começou e transferiu a nós em missão. Senhor, nós somos gratos porque a Tua palavra nos faz lembrar, ó Deus, nos faz refletir e nos anima, porque no meio de uma situação muito mais difícil, de perseguições muito mais severas, de limitações, ó Deus, muito maiores, esse povo, ó Deus, que começou ali com aqueles 12, aqueles 70, aqueles 120, depois virou 3.000, virou 5.000, se espalhou pelo mundo e hoje é uma multidão inumerável, ó Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, mas não, ainda não de toda, porque nós ainda temos trabalho a fazer, mas já de muitas, ó Deus, diversas povos, línguas, nações. Nós estamos na missão, Senhor, nós somos a Tua igreja, nós não estamos aqui apenas admirados com a igreja, nós somos essa igreja, e se falta para nós algo, que o Senhor possa, ó Deus, suprir, ó Deus, e se estamos errando nas nossas disciplinas espirituais, se estamos errando, ó Deus, na falta de determinação de cumprir a missão, que o Senhor nos renove, como um dia o Senhor nos renovou, Pai, como um dia o Senhor já nos deu graça, nós já, ó Deus, vislumbramos horizontes maiores,
E agora, Senhor Deus, não queremos voltar atrás, Senhor Deus, queremos olhar para diante. Sabemos que não pode haver missão menor do que o mundo inteiro. Nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pela multiplicação, ó Deus, dos nossos pequenos grupos, ó Deus, nós oramos pela multiplicação da igreja, nós oramos pela multiplicação do povo do Senhor, nós oramos pela multiplicação da palavra. Nós queremos também dizer, ó Deus, que se diga a nosso respeito no futuro, e crescia a palavra em Belo Horizonte, e crescia a palavra no Brasil. Havia um povo que confiou na verdade da palavra e que disse: Senhor, é comigo, eu quero ser usado, eu quero ser cheio, eu quero fazer parte desse grande avivamento, dessa transformação do mundo. Senhor, em nome de Jesus, olha para nós aqui, ó Deus, nona igreja presbiteriana de Belo Horizonte, com André de Melo Castro, 195, Senhor, Nova Cachoeirinha, CEP 31 250 610, Senhor Deus, olha para nós, enche-nos, ó Deus, de vontade de ver o Evangelho do Senhor resplandecendo no rosto das pessoas, ó Deus, não apenas conhecido, não apenas entrando nos ouvidos, mas entrando na casa, entrando na família, entrando, Senhor Deus, nas situações tremendas, libertando pessoas, ó Deus, trazendo, ó Deus, a liberdade àqueles que estão cativos. Senhor Deus, liberta o nosso bairro, liberta a nossa cidade, liberta a nossa nação, liberta antes o povo do Senhor, ó Deus. Faz-nos lembrar que já saímos do Egito e que já estamos, ó Deus, caminhando passos firmes para a terra prometida. Abençoa o teu povo, Senhor, com essa graça de viver o Evangelho. Ó Deus, que assim o Senhor nos abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém. Amém. Vamos cumprir essa missão, irmãos, não é mesmo? O poder de Deus não recuou, a vontade de Deus permanece. Jesus Cristo, breve, vem. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês.